Você sabia que no meio de um dos períodos mais turbulentos da história de Israel, surgiu uma figura cujas palavras ecoam até hoje? Isaías, o profeta, viveu momentos de guerra, traição e até milagres impossíveis. Tudo isso enquanto carregava uma mensagem poderosa sobre a fé e a justiça. Quer entender como a história dele se conecta com nossa vida? Então, fica comigo até o final. Agora, vamos voltar no tempo. Estamos no século VI a.C., um período de mudanças drásticas para os reinos de Israel e Judá. Isaías nasce em uma época em que o povo de Deus estava dividido, enfrentando ameaças externas e lidando com um governo instável. E é justamente no meio desse caos que ele surge. Mas quem foi Isaías, de fato? Ele foi o profeta cuja vida e mensagem não só marcaram a sua geração, mas também atravessaram os séculos. Filho de Amós e morador de Jerusalém, Isaías se torna a voz de Deus no meio de um dos períodos mais conturbados da história de Judá. Seu nome, que significa Yahweh é salvação, já diz muito sobre sua missão e o que ele viria a representar para o povo de Israel. Imagina a cena. Isaías, ainda jovem, entra no templo de Jerusalém e tem uma visão impressionante. Ele vê o Senhor sentado em um trono elevado, rodeado por seres angelicais que clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Um momento de uma intensidade indescritível, onde Isaías toma consciência de sua pecaminosidade. Mas não é só isso. Em seguida, um serafim lhe toca os lábios com uma brasa viva, purificando-o. E é nesse momento que ele é chamado para sua missão divina. A famosa frase do profeta: Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora imagine-se no lugar de Isaías, uma visão poderosa, uma experiência transformadora. Deus diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? E você, no calor desse chamado, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É uma decisão ousada, não é? Mas Isaías não hesitou. Durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, Isaías não só enfrentou desafios políticos, mas também viu o Império Assírio expandir suas fronteiras e ameaçar seu povo. A Assíria, que já dominava grande parte da região, agora era uma ameaça direta a Judá. Em vez de confiar em alianças com potências estrangeiras, Isaías insistia em algo que muitos não queriam ouvir. A única solução seria confiar em Deus. Mas será que o povo de Judá ouviria? E quando o rei Acás tomou o trono, as coisas pioraram. Ele fez algo impensável, pediu ajuda para a Assíria em vez de confiar em Deus. Isaías tentou alertá-lo, mas Acás ignorou. E o que aconteceu? Como Isaías previu, confiar nas alianças erradas trouxe um grande sofrimento para o reino. A história estava prestes a se repetir. Mas a virada acontece com Ezequias, filho de Acás. Diante de uma ameaça real, o rei se volta para Deus e, com a ajuda de Isaías, o impossível acontece. Um exército assírio, preparado para destruir Jerusalém, é derrotado de maneira sobrenatural. Uma única noite e 185 mil soldados são destruídos por um anjo de Deus. Você já imaginou um milagre assim? A coragem e a fé de Isaías, junto com a fidelidade de Ezequias, salvaram Judá. Isaías, em sua visão, não viu apenas a aflição e o sofrimento, mas também o renascimento e a esperança. Ele não estava apenas falando de um futuro distante, ele estava tocando no coração de uma promessa eterna que ultrapassava as fronteiras do tempo. O Messias que ele anunciava não seria um governante comum, mas um salvador pleno de compaixão e poder, que viria para curar as feridas do mundo, para restaurar aquilo que estava perdido e trazer de volta a paz. Ele via um rei, mas um rei diferente. Não aquele que governaria com espada, mas com amor incondicional. Isaías sabia que a luta do Messias seria árdua e o sofrimento intenso. Ele falou de um servo sofredor,
alguém que tomaria sobre si as dores e as iniquidades de todos. Ele sabia que essa jornada seria marcada por dor, rejeição e traição. Mas, ao mesmo tempo, ele vislumbrava a vitória final, quando o Messias, apesar de tudo, se levantaria triunfante, derrotando o mal e estabelecendo o reino de Deus, um reino de justiça, paz e misericórdia. Sua mensagem, portanto, não era só sobre um Messias que viria, mas sobre o efeito transformador que ele teria sobre toda a humanidade. Isaías via um mundo restaurado, um povo renovado pela graça e pelo perdão, e isso o tornava um profeta de esperança, mesmo em tempos de grande desespero. Ele sabia que, por mais que os ventos da adversidade soprassem forte, a promessa de Deus permaneceria firme. E, no entanto, Isaías continuou sua missão. Mesmo com a perseguição e os desafios que o cercavam, ele não recuou, não se deixou vencer pela incredulidade daqueles ao seu redor, porque ele sabia que a palavra de Deus, uma vez pronunciada, jamais retornaria vazia. Mesmo sem ver o cumprimento de suas profecias, ele acreditava com toda a sua alma no poder divino de realizar o impossível. E assim, em cada palavra, em cada visão, Isaías preparou o caminho para a chegada de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Ele foi o mensageiro de um amor divino que ultrapassa todas as barreiras, que vem para restaurar e redimir. E suas palavras ecoaram, não apenas para seu tempo, mas para toda a humanidade, desafiando-nos a olhar além das dificuldades do presente e a viver com a esperança de um futuro onde, finalmente, Deus estaria conosco para sempre. Isaías, mesmo em meio ao fogo da perseguição, se manteve firme na sua missão, como uma rocha que não se abala diante das tempestades. Ele não buscava aplausos ou reconhecimento, mas falava com a urgência de quem conhece o peso de uma mensagem eterna. Suas palavras ecoaram por séculos, atravessando o tempo e tocando corações em todas as épocas. Sua coragem diante da adversidade, sua fé inabalável diante da incredulidade do povo e sua confiança no plano divino são um testemunho de que, mesmo quando a realidade parece desmoronar ao nosso redor, a verdade de Deus permanece sólida, inquebrantável. Isaías não foi apenas um mensageiro, ele foi um visionário, um homem que via além do presente, que enxergava as promessas de Deus como uma luz cintilante no horizonte, mesmo quando o povo de Judá estava cego pela escuridão de seus próprios erros. E hoje, seu legado continua vivo, não apenas nas páginas do Antigo Testamento, mas na vida cotidiana de todos aqueles que, como ele, ousam acreditar em um futuro de redenção e restauração. As palavras de Isaías falam de um Deus que vê além das falhas humanas, que chama todos, sem exceção, a uma vida de justiça, de amor e de fé. Elas nos desafiam a olhar para o nosso próprio coração e a reconhecer a necessidade de transformação, de purificação. Porque, como Isaías nos lembrou, a verdadeira salvação não vem da força humana, mas da misericórdia divina. Ao longo dos séculos, suas profecias sobre o Messias se cumpriram de uma forma que nenhum outro profeta poderia ter imaginado. E essa realização não só confirma a veracidade de sua missão, mas também a profundidade de sua visão espiritual. Cada capítulo do livro de Isaías é como um farol, iluminando nosso caminho em meio às sombras da dúvida e da desconfiança. Seja na luta por justiça, seja na busca por uma conexão mais profunda com Deus, Isaías continua a nos inspirar, nos desafiando a não perder a esperança, a não desistir, mesmo quando o caminho parece longo e árduo. Sua mensagem de fé e perseverança continua a ressoar no coração de milhões, como um lembrete eterno de que, mesmo nas horas mais sombrias, Deus está conosco, guiando-nos em direção à luz. A morte de Isaías. E é aqui que a história de Isaías toma um rumo ainda mais dramático e impressionante.
Isaías foi, sem dúvida, um profeta que desafiou o status quo. Ele não teve medo de falar a verdade, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida. E, de fato, sua vida teve um fim trágico. De acordo com a tradição, Isaías foi martirizado durante o reinado de Manassés, um rei perverso de Judá, que fez tudo o que pôde para erradicar a mensagem do profeta. Manassés, que era conhecido por sua maldade, mandou prender Isaías e, com raiva de suas palavras, decidiu que ele deveria ser executado de uma forma brutal. O profeta Isaías foi cerrado ao meio, uma das formas mais cruéis de execução. Foi uma morte horrível, mas que não diminuiu o impacto da sua mensagem. Ele morreu por sua fé, por sua coragem e por sua fidelidade à palavra de Deus. Isaías pagou com a vida, mas sua mensagem ecoaria por séculos. Ele foi martirizado, mas, como ele mesmo previu, sua visão de um mundo restaurado, de um Messias que viria para curar e salvar, jamais seria apagada. A morte de Isaías foi um sacrifício, mas seu legado de fé, esperança e coragem permanece firme até os dias de hoje. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre histórias e personagens que impactaram nossa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E tem mais! Aqui na tela você pode conferir outro vídeo que com certeza vai te interessar. Nos vemos no próximo.